sou designer de interiores e trabalho com Promob nos meus projetos profissionais. Fui convidado pela Promob a compartilhar dicas relacionadas a render por aqui, através dessa live. Para que nosso tempo seja otimizado, estarei tocando direto sobre o tema em questão e caso surja alguma dúvida, poderá perguntar via chat, que depois eu, juntamente com a Promob, iremos responder. Então, iniciando o nosso tema, que é render, trouxe um assunto que faz parte de qualquer conversa quando tratamos de qualidade final de projeto, que são os acabamentos. Tá? Então, para a gente não perder tempo, eu já trouxe aqui um projeto aberto, um projeto em questão, né? Esse aqui vai ser o nosso projeto piloto, e aqui eu vou compartilhar um pouco dos acabamentos que eu trabalhei nessa cena, explicar os porquês, tá? Mais para frente nesse vídeo eu vou compartilhar uma família de acabamentos em sequência para que fique mais prático a questão do tempo, né, quando a gente está fazendo algum projeto e quando a gente for trabalhar os acabamentos, a gente já tem um norte ali de, vamos dizer assim, uma família de acabamentos para que a gente possa já aplicar sem para otimizar o nosso tempo final ali do projeto para a gente poder entregar ao nosso cliente, tá? A gente sabe que acabamento ele faz parte dessa qualidade final, né, de imagem e projeto, assim como também textura, qualidade de blocos externos ou internos da própria biblioteca do Promob, cores, são vários motivos que são várias situações que fazem o teu projeto final estar completo no sentido de qualidade, tá certo? A própria iluminação também faz parte, tá? Então, é uma série de fatores que influenciam. A gente vai estar trabalhando aqui hoje a questão dos acabamentos. Já de cara, a gente pode abrir aqui e a gente vê o que o Promob, através do Realcine 2.0, nos oferece. É uma vasta lista de categorias, né? Aqui em cima são as categorias, e cada categoria tem a sua subpasta, né, de acabamentos. Deixa eu puxar aqui para a gente ter uma visão melhor. Então, é uma série de acabamentos, né, de efeitos diferentes que o Promob está nos oferecendo através dessas opções. Tá? A gente observa que, por exemplo, o tecido tem bastante subcategoria, tá certo? E quando a gente passa de uma subpasta para outra, os acabamentos também sofrem alterações. Então, eu vou dar algumas dicas bem pontuais em relação a esses acabamentos. Eu vou compartilhar, através desse projeto que está aberto aqui, quais os acabamentos eu apliquei, os porquês também, né, disso tudo, com o intuito realmente de fazer com que os nossos projetos se tornem mais práticos e também mais bonitos no final, né, de todo o processo de modelagem, de configuração de luzes, de acabamento. Então, toda essa parte final, que o nosso projeto esteja ainda melhor, tá certo? Eu trouxe uma imagem mais ilustrativa sobre essa cena e já vou abrir também ela normal, renderizada, para a gente ter uma ideia do resultado final do projeto. Aqui abriram. Aqui é a imagem renderizada, tá? A imagem pronta já, finalizada. Deixa eu abrir novamente aqui. E aqui é a imagem renderizada, mas já contendo os acabamentos que foram aplicados. Então, reparem que no teto, e aí já vai a primeira dica, teto e parede branca, aquele branco mais puro que a gente quer, né, mais branquinho, mais fosco, eu tenho trabalhado bastante essa opção. É a categoria variado, subpasta fundo e o acabamento padrão barra padrão. Vamos voltar lá na janela de configuração de acabamentos. Vamos dar uma olhada. Foi esse modelo aqui, ó. Categoria variado, subcategoria fundo e o acabamento padrão. Então,
todos os acabamentos que a gente for entrar, o que acontece? A gente tem o primeiro caminho, né, que é a categoria, a subpasta dele, e por fim, os dois últimos nomes são os acabamentos, tá certo? Então, no caso lá, foi variado, fundo, padrão, padrão. Tá? Então, todos os acabamentos, a gente pode passear por aqui, a gente vai ver que todos os acabamentos eles terminam com dois nomes, tá? Áspero invernizado aqui, áspero lustroso. Então, é assim que funciona. A gente tendo essa noção de como as coisas funcionam nessa janela de acabamentos é fundamental para que a gente possa aplicar os acabamentos corretos num determinado tempo bem satisfatório em relação aos nossos projetos, tá certo? Vamos voltar lá para a janela dos acabamentos compartilhados. Aqui no pendente, utilizei categoria metal, subpasta dele latão e o efeito galvanizado padrão. Na lente do pendente, categoria plástico, subpasta acrílico, efeito alto brilho padrão. Cortina, lá no tecido, subpasta puro, e o efeito, né, o acabamento médio padrão. O piso eu já usei, apesar de ser madeira, eu usei em plástico. Então isso a gente vai encontrar muito no Promob, tá? E aí já vai a segunda dica. Não se atentem aos nomes, às categorias. Se atentem ao resultado do efeito. Por que isso? Porque vocês vão reparar que muitos acabamentos vão poder ser utilizados, muitos acabamentos de uma categoria poderão ser utilizados para outros fins, tá? Que não fazem parte daquela categoria. É aquela velha história. Para pedra eu utilizo um acabamento em plástico, para tela da televisão eu utilizo um acabamento para pedra. É mais ou menos nesse sentido. Ou, melhor dizendo, é nesse sentido. Tá certo? Então, nesse caso aqui do piso, a gente sabe que tem uma categoria lá de madeira, tem aqui ó, uma categoria de madeira. Duas subpastas, né? As duas subcategorias, áspero e macio. Mas eu não utilizei a aba madeira, eu vim para o plástico. Por quê? Porque aqui eu encontrei um efeito que me daria um efeito de uma madeira mais semi-brilhante, ou um acetinado, ou um brilho, enfim. O efeito que eu estava buscando. Tá? A gente repara que eu trabalhei plástico, subpasta acrílico, e o efeito aqui trabalhado foi semi-brilhante barra padrão, que a gente consegue ver aqui o resultado, né? Um pouco de reflexo, um pouco de brilho, né? Na imagem. Então, ele faz o papel de semi-brilhante tranquilamente. E aqui eu encontrei nessa subpasta plástico, desculpa, na categoria plástico. O tapete é o mesmo acabamento da parede e do teto que eu utilizo, tá? É variado, fundo, padrão, padrão. Essa mesa aqui de centro, eu queria algo que oferecesse brilho, um reflexo. A gente consegue ver pela consequência da luz entrando e batendo nessas duas peças de vidro. A gente vê que na mesa ela dá um efeito aqui, tá certo? Então, eu trabalhei o acabamento envidraçado padrão lá da categoria plástico também, tá certo? Aqui, no estofado no tecido da poltrona, mesmo acabamento da parede, o mesmo acabamento do tapete, tá? Variado, fundo, padrão, padrão. Então, quando eu quero reproduzir um fosco, essa é uma opção que eu utilizo. Vai ter outra, né, um caminho mais prático ainda, que eu vou passar para vocês daqui a pouquinho, mas para o fosco é uma excelente dica, tá? É uma excelente sugestão aí para ser aplicado, porque ele mantém a cor, ele não altera, ele não escurece nem deixa claro a cor que a gente está trabalhando. Aqui é a mesma imagem, só que são outros acabamentos de outras peças, tá? Então aqui o papel de parede aqui de trás é a mesma coisa, variado, fundo, padrão, padrão, é o fosco básico, sem alteração de cor, intensidade. Aqui, esse de cá é o material da arandela, é o metal, latão, galvanizado, padrão. Não tem muito segredo, eu fui lá no metal, escolhi o efeito galvanizado. Esse elemento aqui, né,
que percorre a parede e vai pelo teto. Variado fundo padrão, padrão. O vidro da arandela, eu utilizei lá na categoria de vidro, subcategoria diamante e o efeito derretido padrão. Vamos lá conferir esse. Vidro, diamante, está aqui, vidro, diamante, derretido padrão. Quando a gente tem uma lupazinha aqui que a gente consegue visualizar melhor, tá vendo o efeito? Então é algo que dá muita, ele te dá transparência, né, e muito reflexo. E de certa forma ele recebe brilho também, tá? Então o vidro basicamente é esse que eu utilizo tanto para arandela, quando envolve vidro, para a própria janela, tá? Então vamos ver a nossa imagem. Tá? Então aqui, na janela é a mesma coisa, vidro, diamante, derretido padrão. Para o braço aqui da poltrona, né, foi utilizado o fosco normal, né, o que a gente tem utilizado desde então aqui nesse projeto. Essa pantera no centro da mesa, esse elemento decorativo, eu fui já na categoria de metal, porque lá tem esse efeito aqui liso, alto brilho, ele te dá uma bastante questão de brilho, né, quando a luz bate em cima dele. As almofadas eu segui também a categoria do plástico, tá? Então lá tem o alto brilho padrão. E aqui o tecido da almofada, eu fui na categoria de tecido mesmo, algodão escovado padrão. Se eu não me engano, esse acabamento eu nem alterei, eu deixei do jeito que tá. Poderia estar trabalhando o fosco, se fosse fosco, certamente eu ia trabalhar esse fosco do papel de parede, que é o mesmo do teto e da parede, tá? Que é o fosco mais tranquilo, ou um dos mais tranquilos que a gente tem. Eu vou apresentar um outro também, que basicamente é o mesmo resultado. Então, a questão de acabamentos dessa cena renderizada foram esses. Tá? Não tem muito segredo. Só teve um caso aqui, um ou dois, que eu fugi da categoria em relação ao bloco realmente ali, né? Mas é por conta do efeito. Por isso que é importante a gente entender o seguinte, que eu falei aqui anteriormente. Não se atentem aos nomes, às nomenclaturas, tá? Se atentem aos resultados, se atentem a esse aqui, ó, aos resultados que você está vendo aqui nesse bloquinho aqui, né, de representação dos acabamentos. Então, se atentem ao resultado do efeito. O caminho tem que ser o inverso. Não decorar os nomes, e sim entender os efeitos. Buscar pelos efeitos, não pelos nomes. Tá? Por exemplo, eu quero algo que me dê brilho. Pô, então eu sei que o acabamento do brilho está no caminho tal, na subpasta tal. É isso que tem que ser feito. Não, não faça o caminho, vamos dizer assim, o tradicional, o mais básico, né? Que é abrir a janela. Eu quero algo, o acabamento de metal. Então vamos lá em metal. Agora eu vou procurar um acabamento meio galvanizado. Aqui já não mostra galvanizado, subpasta. Então você vai ter que entrar em algum aqui e procurar dentro desse algum elemento galvanizado. Tá? Então esse caminho é mais demorado. Tenha na cabeça os efeitos. Pelos efeitos, você vai fazer o caminho inverso, e aí você pode anotar, pode, né, ter o controle disso, porque fica mais prático. Quando a gente termina um projeto e quer trabalhar os acabamentos, você já tem na sua cabeça, esse acabamento aqui vai ser fosco, esse aqui vai ser acetinado, esse aqui vai ser brilhante, lustroso. Então você vai buscar pelos efeitos. Como você já vai ter isso já anotado em decorrência do tempo, da sua experiência, né, das suas anotações, fica mais prático de buscar do que você simplesmente decorar onde está essa categoria ou onde está o tal efeito, entendeu? Então essa é uma dica bem prática. Eu utilizo ela nos meus projetos e basicamente eu gasto a metade do tempo em relação aos acabamentos nesse sentido, né? Utilizando esse caminho, né? Esse caminho inverso, vamos dizer assim, na busca por efeito, não pelos nomes, tá bom? Então, agora eu vou dar uma dica muito, muito boa,
porque a gente sabe, deixa eu abrir aqui o projeto e deixa eu abrir essa janela aqui, a gente sabe, se a gente for passear por aqui, a gente vai ver, reparem que eu não estou nem entrando nas subpastas, esses acabamentos se referem ao primeiro subitem aqui, tá? Ó, só de passar a gente vê que tem muito acabamento, só de passar, tá? Isso se a gente fosse fazer isso aqui, ia dar muito, ó, ia ter muita coisa. Ó, tá vendo? Ia ter muita coisa. Então, por alto, a gente tem aqui centenas ou milhares de acabamentos, né? Então, a praticidade passa longe desse, desse sentido aqui, se a gente for trabalhar os acabamentos. Então, uma dica muito boa que eu passo para quem me recorre, Vinícius, eu faço um bom projeto, mas na hora dos acabamentos eu não consigo encontrar um bom e está complicado, não fica bom os acabamentos que eu aplico, e é muita coisa, eu não sei por onde começar, por onde terminar. Aí eu sempre compartilho o seguinte: quando a gente tiver feito já o nosso projeto, for trabalhar os acabamentos, tudo é na base da etapa. Existe a etapa da modelagem, existe a etapa de inserção de blocos, a etapa de configuração de texturas, de cores, a etapa de iluminação. E existe também a etapa de acabamento, onde você trabalha os acabamentos. Existe a etapa de, muitos não utilizam, mas é fundamental, a etapa de teste de render, tá? Já na parte final. E existe a etapa de geração de imagens oficiais, que são as imagens renderizadas. Muitos também não utilizam, mas é fundamental. Existe a etapa de pós-produção de imagem. Então, é uma série de ferramentas aí, de etapas que a gente precisa seguir, tá? Isso para oferecer um melhor no final para o cliente. Então, os acabamentos é uma das etapas. Então, uma forma muito prática de trabalhar isso, de entrar neles e já seguir, já ter na nossa cara aqui, nessa janela, os principais acabamentos básicos. Eu digo isso porque eu fiz todo o levantamento de todos esses acabamentos, eu gerei renderização de todos os acabamentos, e eu falo para vocês, não são centenas, são milhares de acabamentos. Então, eu já tenho essa noção como um todo, de todos esses acabamentos. E o que eu vou falar agora para vocês realmente é algo muito prático, vai ajudar demais na questão do tempo. Claro que tem muitos outros acabamentos por fora que são excelentes, mas o que eu vou passar aqui agora vai ajudar demais na questão da praticidade do tempo e também na qualidade final da tua imagem. Tá? Então, quando a gente fala em acabamento, uma boa dica é seguir para a categoria de plástico. Não precisa vir nessa subpasta. Vamos utilizar somente acrílico, tá? Então é plástico, acrílico. Aqui a gente já tem uma ordem dos acabamentos. Não se atentem primeiramente aos nomes, mas sim a esses desenhos, tá? Reparem que aqui na esquerda, esse primeiro, a gente tem algo mais fosco. Ó, mais fosco. O segundo, ele é um pouquinho mais escuro e levemente mais brilhoso. Ó, fosco e esse levemente mais brilhoso. E não deixa também de ser um fosco, né? Um pouquinho já de fosco. E aqui a gente vai intensificando a questão do brilho, consequentemente, mais para frente a gente vai ver reflexo envolvido, tá? Então ele vem seguindo uma ordem, ó. Aqui ele já está mais polidão, já está com reflexo, com um certo brilho. Aqui ainda mais, tá certo? Olha só. E aí ele termina com esse aqui. Então aqui a gente já tem uma ordem. Ou seja, a gente tem o fosco. Esse fosco, quando eu falei, a gente tem aquele fosco padrão padrão lá do variado fundo padrão padrão que eu apresentei nessa imagem. Então aqui a gente tem esse variado fundo padrão padrão, que é o que pode ser utilizado para tudo que é fosco sem perder a intensidade ou a própria cor envolvida, tá? Sem influenciar. E a gente pode trabalhar esse aqui também, que o resultado é praticamente o mesmo, tá? Então aqui a gente já tem toda, vamos dizer assim, aquela família sequencial dos acabamentos. Então a gente tem do fosco ao super, né, lustroso, brilhoso. Esse acabamento é muito bom, tá? Então
A gente só não tem o vidro é muito básico, não tem muito para onde correr também, é bem simples. Geralmente, o que eu utilizo nos meus projetos é vidro, diamante, derretido padrão ou padrão. São esses dois aqui. São quase iguais, tá? Mas a diferença é muito pouca. Então, basicamente, esses dois a gente consegue trabalhar os vidros, tá? Então, olha só, a gente tem vidro e a gente tem a família do fosco ao brilhoso, ao lustroso, ao reflexivo ali, né? Então, basicamente é isso. A gente tem muitos acabamentos, mas a gente pode, nesse princípio, até para a gente conhecer como é que tudo funciona, eu sei que com o tempo a gente pode, com certeza, e eu sugiro isso aos poucos, e conhecendo os outros acabamentos, tem acabamentos bem legais também. Não tem dessa diferença toda também, você não vai encontrar algo extremamente diferente fora daqui, tá? Mas tem acabamentos legais também, mas isso aqui já é o suficiente para você fazer uma imagem como essa aqui, ó, tá? É o suficiente para você fazer, deixa eu minimizar, é o suficiente para você fazer uma imagem como essa, é o suficiente para você fazer uma imagem como essa. Por exemplo, aqui esse piso é plástico, também é plástico. É o suficiente para fazer uma imagem como essa, tá? Só naquela família de plástico acrílico, você consegue fazer, em relação a acabamento, um projeto como esse. Aqui, nesse laranja aqui, né, nesses armários superiores, é plástico também. Aqui é o fosco a gente já tem lá no plástico, né, naquela categoria que eu apresentei. O tecido também é o fosco, tá? Olha o vidro aqui, ó, o vidro, o fosco aqui do quadro, tá? Então, aqui a gente poderia trabalhar algo mais brilhoso, né? O fosco do tapete. Então, numa cena completa, a gente consegue trabalhar todos aqueles acabamentos que tem naquela família desculpa, na categoria de plástico, na subcategoria ali de acrílico. O pendente também ele tá praticamente, aqui acho que é o semi-brilhante, tá? Do acrílico, dos plásticos. Então a gente consegue fazer uma cena completa de acabamentos com aquela sequência. Aqui é um outro ângulo, né? Olha o vidro como fica bem legal. E aqui é a imagem que a gente está trabalhando. Então a gente consegue sim tirar imagens de altíssima qualidade envolvendo relacionados a acabamento só com essa janelinha aqui, ó. Só com essa janelinha. Tá bom? A gente consegue. E com o tempo, fica a minha sugestão de explorar, sim, outros acabamentos. Por exemplo, deixa eu ver se eu acho esse aqui. Esses bichinhos são bem legais. Eles pesam um pouquinho mais na renderização, mas vale a pena dar uma estudadazinha. Ó, tá vendo? Isso dentro de tecido, não tem nada a ver, tá vendo? Por isso que eu falei, não se atentem aos nomes, aonde que ele está inserido ali, o porquê que o organza está inserido no tecido com esse tipo de efeito aqui, né? Faça o procedimento inverso, bota na sua cabeça que esse efeito aqui está inserido aqui, e ponto final. Busca pelo efeito, o resultado do efeito, não pelo caminho, tá? E aí fica melhor a gente entender os efeitos nos acabamentos nas peças que a gente está trabalhando, tá? Então, anotem isso, plástico, acrílico, aqui está toda a família. Eu vou exemplificar de uma forma mais prática ainda essa questão dessa janela. Reparem que agora eu vou pedir para vocês atentarem nos nomes. A gente começa pelo espumado, mate, casca de ovo, todos eles terminam com padrão, reparem. Então, eu só estou falando do primeiro nome aqui. Espumado, mate, casca de ovo, acetinado, semi-brilhante, lustroso, alto brilho e envidraçado. Eu peguei essa sequência e fiz tem que fechar aqui. E fiz um exemplo prático para a gente ficar apertando no Word. Um exemplo prático para a gente entender. Acho que ele vai abrir o Word já já. Eu acho que eu cliquei sem querer ali. Vamos lá. Olha aqui, ó. Espumado, mate. Deixa eu ver se ele fecha rápido.
Espumado, mate, casca de ovo, acetinado, semibrilhante, lustroso, alto brilho, envidraçado. Para a gente tirar a dúvida, vamos ver. Deixa eu ver se eu consigo trazer essa janela para cá. Ó, aqui a gente consegue ver a sequência, tá? Então, a sequência é a mesma. Então, aqui a gente consegue ver já o resultado. Ó, a gente começa pelo mais fosco. Aqui a gente já consegue... Reparem nessa peça aqui, ó. Nessa peça de baixo. Que aí a gente tem aqui a questão do brilho entrando, tá? E aqui também. Então, ó, a gente começa por essa imagem, que é o fosco, que pode ser trabalhado nas paredes, é aquele fosco que não interfere na tua cor. Essa demonstração de cor aqui nessa preta, né, foi a cor utilizada. Então a gente repara que nesse acabamento não interfere, ele não muda a coloração, tá? Então isso aqui é para a gente ter uma noção do quanto o acabamento em questão interfere na cor que a gente está utilizando. Então, basicamente é a mesma cor, tá? Não houve qualquer tipo de alteração. Aqui eu já mudei, a gente já vê que tem um brilho por aqui, ó, tá? E aí isso vai se intensificando. Aqui a diferença é muito pouca. Eu vou ir e voltar para a gente reparar, tá vendo? Ó? E assim ele vai caminhando. Eu já vou avançar. Esse aqui já está mais brilhoso do que esse, ó. Anterior, posterior. Vou adiantar. Olha como aqui a peça toda já envolve como se fosse um polimento, né? Ó, vou voltar. Olha a diferença de um para o outro. É na ordem. Então, agora eu vou seguir a ordem, vou continuar na ordem. Ó. Eu já escureci um pouquinho o meu azul, mas em compensação, ó, a questão do brilho, ele abrange um espaço menor, ó. Vou adiantar, ó, tá vendo? E aí ele termina com esse aqui, tá? Ele é extremamente polido, bem lisinho, né? Brilhoso, lustroso, tá? E, se eu não me engano, ele termina lá com envidraçado. Esse deve ser um envidraçado padrão, é o último item lá. Agora, olha a diferença do primeiro para o último, tá? Primeiro para o último. Para ficar mais claro, eu vou apertar de uma forma mais rápida e a gente vê a diferença de um para o outro. Olha só. Então aqui a gente tem toda a família, tá? Esse é o caminho que a gente pode seguir para utilizar nos nossos projetos. Tá? Então aqui não vai ter mais desculpa de falar que tentou trabalhar os acabamentos e não consegue chegar num resultado satisfatório. Acabou essa história. A gente por aqui, a gente já está com o mapa da mina aqui na nossa mão, tá? Utilizem esses acabamentos, vocês vão ver que vai dar uma diferença muito boa. Lembro que acabamento sozinho, bons acabamentos aplicados, sozinhos eles não conseguem gerar uma imagem 100% satisfatória. É todo um conjunto de iluminação, de textura, tá? Então, aquilo que a gente estava conversando no início. Os acabamentos faz parte de um pacote, tá? Vai ter momentos que a gente vai conversar sobre iluminação, vai ter momentos que a gente vai conversar sobre texturas, sobre qualidade de blocos, sejam eles externos ou internos, tá? Então, em relação ao acabamento, é isso. Então, sobre eles, sobre os acabamentos, a gente finaliza por aqui. Deixa eu fechar essa janelinha. Deixa eu ver se ele vai sumir. Tomara que sim. Acho que sim. Tá? Então, sobre os acabamentos, a gente finaliza por aqui. Espero que tenha ajudado nesse sentido da questão da praticidade, porque a questão da qualidade podem tirar a prova. Vai ajudar demais vocês. Tá bom? Eu vou colocar uma outra dica. Na verdade, eu vou usar dois exemplos. A dica vai ser uma só, ele abrange esses dois exemplos. É uma dica que não faz parte de acabamento, mas foi um pedido da própria Promob para compartilhar. Aí eu decidi utilizar esse vídeo aqui que a gente está fazendo e incrementar. Né? É um procedimento, é uma dica para favorecer ainda mais o teu projeto final. Né? É uma
é um detalhe a mais que a gente pode fazer para chamar um pouquinho mais de atenção para o cliente, para dar um pouquinho mais de vida para aquele belo projeto que você finalizou. Tá? Vamos mostrar isso na prática. Eu vou mostrar aqui esse projeto que eu já apresentei aqui atrás, né, nesse nosso vídeo aqui, sobre os acabamentos. Então, aqui é uma imagem normal, renderizada, né, feita, e modelagem e renderização Promob. E deixa eu abrir aqui o que a gente pode fazer. Eu vou dizer qual é a forma por onde recorrer para fazer isso. Reparem que agora o arquivo se tornou um vídeo, né? E reparem na xícara de café, ela está saindo fumaça. Então, é uma bobeirinha, é um detalhe pequeno, claro, faz toda a diferença, né? Ele te deixa, ele dá o teu projeto mais vivo e tal, mas é um detalhe pequeno, né? Não chama aquela atenção toda, e o propósito é justamente esse, é só para dar um charme, é só para chamar a atenção de quem realmente olha para aquele canto da esquerda e tal. O propósito que eu quis foi justamente esse. E um outro exemplo é essa cozinha, já uma cozinha, um projeto mais antigo, inclusive é o renderizador anterior ao Realcine 2.0, mas o foco da conversa não é esse. Reparem que é uma imagem também normal, uma imagem renderizada, estática, né? E o mesmo procedimento que eu fiz na xícara de café, eu fiz também agora mais para a panela lá acesa, né? O fogo está aceso e a panela está saindo fumaça, ou seja, tem comida ali dentro e está quase pronta, né? Então, também o foco aqui é só para dar um charme ali no final, para dar um realismo a mais. Ainda não consegui fazer a água da torneira em movimento, mas estou estudando para isso. Então, dessa forma, a gente consegue valorizar ainda mais aquilo que a gente teve o trabalho de fazer, que é a modelagem, aplicação de cores, texturas, peças, né, exclusivas de marcenaria e tal. E a gente valoriza aquilo que a gente fez. E, no final das contas, é o nosso trabalho, né? Então, isso é benéfico para você mesmo, né? Para a gente mesmo que está criando isso aí. Então, não tem como ser algo negativo. Pelo contrário, só vai ser algo positivo. Então, é uma forma mais de impactar, de chamar a atenção do lado positivo do teu cliente. Como que isso é feito? Isso é simples, isso é um aplicativo, não sei se ele tem para desktop, para computador. É um aplicativo que eu tenho ele pelo celular, tá? E também acho que deve ter para as duas plataformas aí, o Android e a outra, que eu sempre esqueço o nome. Tá? Então, o aplicativo é esse aqui, Vimage Animador Cinematográfico. Tá? Ele tem esse símbolo aqui de V, de Vinícius, né? E aí você tem a versão gratuita e tem a versão paga, então isso aí é com vocês, veja se vale a pena. Eles têm, é como se fosse um PNG em movimento, basicamente, né? Deixa eu abrir aqui novamente. É como se fosse um PNG, PNG é aquela imagem com fundo transparente, com movimento. É basicamente isso. Nem sei se é essa a explicação, mas a impressão que eu tenho é como se fosse um PNG em movimento. E no aplicativo ele tem outros modelos, né? Ele tem, por exemplo, gotas, eu acho, de janela, tem fogo. Então vale a pena, se você tem interesse em incrementar e valorizar ainda mais o teu projeto, vale a pena dar uma pesquisada. E eu, por exemplo, eu estou sempre buscando formas e formas de melhorar, né? Dentro do Promob, fora do Promob, algo que agregue valor ao meu projeto Promob, né? Fazer uma televisão funcionar. Tenho inúmeros projetos de televisão funcionando, de lareira funcionando. Então é assim que funciona, tá? A gente não tem que estagnar, a gente tem que estar sempre melhorando. Tá? Então, são essas as dicas que eu queria trazer para vocês, espero que tenham sido proveitosas. Me coloco sim à disposição para ajudar, caso tenham necessidade ou qualquer tipo de ajuda. Se eu puder ajudar, eu vou ajudar, pode entrar em contato, eu vou pedir para que a Promob coloque as redes sociais, algum contato, alguma coisa do tipo, para que eu possa sim ajudar. Né? Eu não sei mais do que ninguém,
todo mundo igual, eu preciso de ajuda para crescer, e eu sou da ideia de que se eu estou crescendo, eu preciso puxar a gente comigo, tá? Então a ideia é justamente essa. Ninguém sabe mais do que ninguém, está todo mundo no mesmo barco, e eu preciso sim de ajuda de muita gente. Eu não sei nada, eu não sei fazer nada sozinho, tá? Então contem comigo também. Eu ajudando, eu sou ajudado também, então eu aprendo muito com isso. Então a gente está sempre junto no mesmo barco. Contem comigo. Eu sempre deixo isso muito bem frisado, tá? Então, para finalizar o nosso momento aqui, lembro que a Promob também possui uma página de suporte gratuita com muitas dicas, vale a pena conferir. O link vai estar no chat aqui para que todos possam acessar. Além disso, tem o próprio canal do YouTube, que também disponibiliza várias dicas relacionadas ao programa. Então, aproveitem essas opções, certamente ajudarão a deixar os projetos ainda melhores, tá? Então é isso, agradeço a disponibilidade, a atenção de cada um, me coloco sim à disposição para ajudar em temas como que a gente tratou aqui hoje. Contem comigo. Grande abraço e até a